Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 8, e o versículo de número 34. Assim está escrito: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estas foram palavras de Jesus dirigidas à multidão que o acompanhava e aos discípulos que estavam com ele, colocando diante deles esta feliz oportunidade. Mas observe que Jesus não os obrigou que fizessem isto, mas Jesus disse: se alguém quiser. Por que Jesus disse se alguém quiser e não disse que eles deveriam segui-lo? Jesus também sabia, porque esteve presente com Deus o Pai na criação do homem, que Deus o criou com liberdade de escolher. E o homem é livre para escolher uma coisa ou outra. Às vezes ele escolhe uma coisa pensando que é o bem e depois nota-se que é o mal. Então, mas existem duas situações: escolher ou rejeitar, aceitar ou rejeitar. Então essa escolha Deus respeita no ser humano, Jesus respeita. Jesus nunca os obrigou a fazer qualquer coisa contra a vontade pessoal. Não. Tudo quanto as pessoas têm que fazer, eles fazem mediante uma escolha. Não são pressionados, não é a imposição, nada disso. Cada um é livre para escolher por onde vai caminhar, o que vai crer e o que vai aceitar. Agora, diante das pessoas é colocado, sim, a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Porém, Deus não decide pelas pessoas. E nem umas pessoas decidem pelas outras. Cada um tem que ter a sua escolha pessoal, a sua decisão pessoal, seja para o que for na vida. As pessoas podem querer motivá-lo, persuadi-lo a tomar determinadas decisões, mas em última instância, quem vai tomar a decisão é a pessoa. E lá na frente, ele não vai poder dizer, quando a decisão deu errado: olha, eu tomei a decisão porque fulano me pressionou, porque fulano me persuadiu. Não. Fulano falou e persuadiu e tentou de todas as formas. Agora, quem decidiu foi você. Não foi a pessoa que decidiu no seu lugar. Então, a pessoa tem a oportunidade de ouvir, avaliar se é viável ou não e partir do seu coração, porque as decisões, elas partem sempre do coração, para saber como ele vai tomar esta decisão. Primeiro a pessoa pensa, analisa, mas decide com o coração. E aí então, pela decisão do coração, a pessoa escolhe o que vai fazer. Desde o começo, Deus sempre colocando duas condições diante do homem. Primeiramente, era só uma, porque não existia pecado, não existia nada. O homem estava feliz, servindo a Deus, em comunhão com ele. Com a entrada do pecado, então ficou agora a vontade de Deus e a vontade do pecado, conflitando entre si. Tanto é que Paulo, quando escreve aos irmãos da igreja da Galácia, ele diz que há uma guerra entre a carne e o espírito, quer dizer, a natureza carnal e a direção, a vontade de Deus para nós. Há uma peleja interior.
E a natureza carnal procurando dominar para que nós continuemos sendo servos do pecado, e a natureza do Espírito nos levando para nos aproximar de Deus e manter uma firme comunhão com Ele e afastando-nos cada vez mais da influência da natureza carnal. Então esta é uma peleja muito grande, há uma oposição muito grande dentro da pessoa para escolher. Então as escolhas vêm, as oportunidades vêm, mas as pessoas precisam saber como escolher. Com Moisés, Deus disse que havia colocado diante do povo a bênção e a maldição. Deus disse, escolhe a bênção. Mas não obrigou, disse, escolhe. Deus colocou a vida e a morte e disse, escolhe a vida. Jesus, quando veio, falou sobre duas portas, a porta larga e a porta estreita. Ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Dois caminhos, um caminho apertado e um caminho espaçoso. Ele diz, para escolher o caminho espaçoso, sempre colocando diante das pessoas, nunca obrigando. Quando João escreveu o Apocalipse, numa das cartas, aparece Jesus batendo a porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não disse, abre a porta que sou eu, Jesus, e quero entrar. Não. Ele disse, se alguém ouvir, identificar que sou eu, e abrir a porta, significa que eu estou convidado para entrar. Então, é a escolha da pessoa, é a decisão. Ela ouviu e decidiu abrir a porta? Sim. Então Jesus diz, abrindo a porta, ele entra. Ao entrar, ele vai fazer morada e vai cear com a pessoa. Então nós entendemos aí que por estes exemplos, nós encontramos que há sempre esta escolha que se deve fazer. E todos nós vivemos em função das escolhas que fazemos, as decisões que tomamos. Aqui, Jesus, no decorrer do seu ministério, observando que aquela multidão sempre estava próximo a ele, certamente nós entendemos que numa multidão há vários objetivos com os quais as pessoas seguem a Jesus. Esses objetivos são variados, cada um pensa de uma forma, mas Jesus coloca diante deles aqui o seguinte, e diz, olha, se alguém quiser vir após mim, então ele não disse, olha, você e você. Não, ele diz, se alguém quiser, a pessoa tem que ter vontade. Eu quero. Quando Jesus perguntou ao leproso, que estava diante de Jesus, Jesus disse, queres ser limpo? Ele disse, se o leproso disse a Jesus, se quiseres bem podes limpar-me. E Jesus disse, quero. Jesus decidiu. A escolha de Jesus foi limpar o leproso. Jesus disse, quero. Então, limpou aquele leproso. Mas tudo vai de uma escolha. Então aqui Jesus disse, se alguém quiser. Então não é nada forçado, não é nada imposto, não é debaixo de pressão, não é debaixo de ameaça, não. Se alguém quiser, é uma escolha pessoal, voluntária e natural que a pessoa decide, pelo sim ou pelo não. Então, o primeiro ponto deste versículo 34 é este, se alguém quiser. Então, os que quiserem, eles vão para um outro passo que Jesus deixou aqui registrado. Então, esse primeiro ponto já vai diferenciar entre aqueles que quiserem e os que não quiserem. Então, já observamos aqui que vai haver uma diferença. Então, ele diz, se alguém quiser.
Então, se alguém quiser, Jesus tem mais alguma coisa a dizer. Mas se não quiser, termina ali e pronto. Segue o seu caminho, segue a sua vida. Mas aqueles que decidirem, estiverem dispostos e prontos, desejosos de seguir a Jesus, então Jesus complementa as condições pelas quais as pessoas devem vir após ele. Se alguém quiser vir após mim, Jesus diz, se alguém quiser vir a andar comigo, a andar após mim, a ser meu seguidor, no caso. Então, o primeiro ponto é a escolha. Os que escolheram vir, estão próximos e prontos para ouvir a continuação. Os que decidiram não tem mais nada a ouvir. Estão dispensados, escolheram não, então sigam pelo caminho que escolheram. Mas os que decidiram vir após Jesus, então Jesus vai falar sobre eles 3 coisas muito necessárias para que esta vinda a Jesus se realize com sucesso. Não é o sucesso material, não é fama, não é riqueza, nada disso. O sucesso é que a pessoa vai encontrar em Jesus algo que ela precisa. Então, a primeira coisa, aos que se decidirem vir após Jesus, ele diz o seguinte: negue-se a si mesmo. Então, esta é a primeira exigência. Jesus não exigiu e obrigou que viesse. Mas aos que vierem, ele coloca agora as condições. E as condições são estas: negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? O ser humano é tendencioso a não negar a si mesmo, mas a satisfazer todos os seus anelos e desejos e vontades. Mas para seguir a Jesus, isso não funciona. Isso, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, porque a pessoa não vai se colocar na condição para ser trabalhado pelo Senhor Jesus a chegar ao nível em que Jesus espera que aqueles que decidirem vir após ele possam estar usufruindo de todas as bênçãos, de oportunidades que lhes serão oferecidas da parte de Deus através de Jesus. Então, a primeira coisa é negar-se a si mesmo. Negar significa que eu não vou prevalecer com a minha vontade, com o meu direito, com o meu desejo. Negar significa abrir mão, renunciar, desapegar. É mais ou menos isso, o negar-se a si mesmo. Por quê? Porque eu vou estar seguindo alguém que vai certamente trabalhar na minha vida, e se eu não negar a mim mesmo, não haverá nenhum resultado na minha vida. Então, a primeira coisa é negar-se a si mesmo, é renunciar a si com tudo quanto tem. Jesus disse: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de Jesus, é fundamental negar-se a si mesmo e renunciar a tudo quanto tem. Seja em que área for, renunciar é não dar aquele valor indevido às coisas, que hoje é comum. Hoje as pessoas não valem pelo que são, elas valem pelo que têm. E aí nós entendemos a dificuldade de, em nossos dias, as pessoas decidirem vir após Jesus. Porque para vir após Jesus,
eles têm que negar-se a si mesmo. Eles têm que renunciar a tudo. E eles têm que vir como são, sem a influência das coisas na vida. Então, negar-se a si mesmo. Isso é difícil para o ser humano, porque a tendência é sempre valorizar-se a si mesmo, engrandecer-se, vangloriar-se, ostentar, mostrar-se que tem, que sabe, que é melhor, que está por cima. Só que para Jesus estas coisas não funcionam. Para Jesus o caminho é outro. É descendo que se sobe na presença de Jesus. Para os homens é subindo. Não importa como, se de maneira ilícita, se através das costas de alguém, o intuito deles é conseguir o que eles querem. Mas com Jesus é diferente. Negar é renunciar. É baixar-se ao nível da terra. É este o sentido de negar-se a si mesmo. É reconhecer que nada tem, que nada é, mas que agora está submisso por uma escolha da vontade, desejou vir após Jesus, então agora ele vai negar-se a si mesmo para que o Senhor Jesus encontre caminho dentro daquela vida, aonde ele vai começar a trabalhar, transformar aquela vida e colocá-la numa condição agradável diante de Deus. Porque é Jesus que nos leva a Deus, o Pai. Não somos nós que vamos direto. Isso só acontece por meio de Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho que devemos seguir, Jesus é a verdade que devemos crer e Jesus é a vida que devemos viver. Então tudo se resume a Jesus. Por isso que Jesus disse aqui: se alguém quer vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Negar-se, porque a pessoa, do jeito que está, não tem condição para receber nada do Senhor. É a mesma coisa nós estarmos com um copo cheio digamos, de água e querer colocar mais água. Não vai caber. O copo já está cheio. O que precisa fazer? Esvaziar aquele copo para que possamos receber água. Jesus fez isso. Jesus esvaziou-se a si mesmo, aceitando o plano de amor de Deus, veio a este mundo, palmilhou o nosso caminho, viveu na humilhação, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não veio dizendo: olha, eu sou Deus, eu sou a segunda pessoa da Trindade. Não. Jesus sempre veio honrando o Pai e nunca se vangloriando, embora sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele não deixou de ser Deus para ser homem e não deixou de ser homem para ser Deus. As duas naturezas, humana e divina, em Jesus, elas viviam de maneira harmônica. Não havia conflito. Não havia conflito. Mas o exemplo está em Jesus também. Por isso que ele diz que aquele que se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Negar-se a si mesmo significa humilhar-se, abrir mão, não ficar preso a determinadas coisas que tomam conta do nosso coração, mas significa abrir, liberar, esvaziar, para que Jesus venha e encha com a sua presença e com o seu poder. Então, a primeira coisa é negar-se a si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo, eu não vou contar vantagens a respeito da minha vida ou dos meus feitos. Eles não são interessantes para Deus.
O que eu era, o que eu fazia, o que eu penso ter, não significa nada. Para Deus o que importa é o que eu sou em Cristo. Agora, o que eu sou em Cristo é de um valor incalculável diante de Deus. Porque em Cristo nós somos salvos, somos libertos, somos animados, somos regenerados, somos enriquecidos, temos a comunhão com Deus, temos acesso à presença de Deus, mas em Cristo. Então, negar a si mesmo é a primeira exigência de Jesus aos que decidirem vir para segui-lo, vir após ele. Segundo, ele diz, e tome a sua cruz. Cada um de nós temos uma cruz. O que significa cruz? Cruz significa sofrimento. Cruz significa escárnio, zombaria, provocações que vamos enfrentar na vida. Esta é a cruz. É o comprometimento com o que o Senhor espera de nós. Então nós precisamos tomar a nossa cruz, e isso não é uma única vez. É dia após dia. Cada dia tome sobre si a sua cruz. Então, quem vem a Jesus, ele está identificado com a cruz. Jesus, quando aqui esteve, os olhos dele estiveram voltados para o Calvário, onde ele seria crucificado. Então a cruz nunca saiu diante dos olhos de Jesus. Ele caminhava, ele operava, ele curava, ele fazia milagres, mas ele estava indo para a cruz, a renúncia. E aqui nós encontramos ele dizendo, a quem vem a ele, primeiro negar a si mesmo, segundo lugar, tomar a sua cruz e seguir. Não é abandonar a cruz, não é reclamar a cruz com o peso da cruz, não. A cada um de nós é oferecida a cruz dentro daquilo que nós podemos suportar e o peso com o qual nós podemos carregar. Esta cruz que cada um de nós precisamos levar, ela é só nossa. Não tem como compartilhar com outra pessoa, porque cada um tem a sua. E não tem como trocar a minha cruz com a cruz do outro. Eu tenho que receber aquela que o Senhor me permite carregar e carregá-la com humildade, com temor, com obediência e, sobretudo, com gratidão por ter sido aceito por Jesus e está recebendo o cuidado dele contínuo na minha vida. Assim é com você também. Então, duas coisas que Jesus pede aqui. Primeiro, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mas não fica só nisso. Vem a última parte. E Jesus diz, e siga-me. Ou seja, venha após mim. Onde eu entrar, você entra. Onde eu pisar, você pisa. Mas tem uma coisa. Onde eu não entrar, você não entra. Onde eu não pisar, você também não pisa. Você vai seguir a mim. Seguir a Jesus. E ele disse, quem me segue não vai andar em trevas. Vai ter a luz da vida. Quem segue a Jesus tem a presença constante de Jesus. Então, estas coisas foram as que Jesus colocou diante das pessoas que se decidiriam vir após ele. Vir após ele. Então, ao vir, já demonstraram boa vontade, o interesse e o desejo de vir, de acompanhar, de estar próximo a Jesus, de ter a vida sob os cuidados de Jesus. E em vindo, ele diz, negue a si mesmo. Existem pessoas que querem seguir a Jesus
pelo caminho, mas não estão dispostos a negar-se a si mesmo, não estão dispostos a tomar a cruz e não estão dispostos a seguir a Jesus conforme ele ordena. Eles querem seguir a Jesus, mas à sua maneira, sem negar-se, sem carregar a cruz e sem seguir as exigências do Senhor Jesus. Eles querem seguir a sua moda, ao seu jeito. E tem uma coisa, eles não terão nenhuma identificação com Jesus e não serão transformados por Jesus, porque não se entregaram de maneira completa ao Senhor Jesus. O segredo está aí, é entregar-se às mãos de Jesus e deixar Jesus trabalhar. Deixar Jesus fazer na nossa vida o que precisa ser feito. Por isso, Jesus colocou condições. Quem segue a Jesus não vai segui-lo de qualquer maneira. Quem segue a Jesus deve segui-lo de acordo com o que Jesus determinou, orientou. Ouvir a ele foi a escolha pessoal. Mas em vindo, ele recebe. Recebendo, ele diz, coloca as condições. Coloca as condições. Porque quem abriu o coração para vir estará disposto. E uma coisa interessante é que, no momento em que o Senhor Jesus nos atrai para a salvação, nós estamos num mundão de pecado, perdido, condenado. Alguém fala o Evangelho, fala de Jesus, o Espírito Santo toca no nosso coração, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós chegamos a Cristo. Ele nos recebe, ele nos perdoa, nos liberta, nos transforma, opera em nós a regeneração, o novo nascimento, nos adota na família divina, somos justificados. Enfim, nós passamos a experimentar a verdadeira salvação oferecida por Jesus com base no seu sacrifício e uma promessa de termos a vida eterna com Deus. Isso enche-nos de gozo, de alegria, nós ficamos transbordantes. E tudo quanto naqueles primeiros dias de fé nos é pedido à luz da palavra de Deus, nós estamos prontos para obedecer de maneira integral. Não fazemos nenhuma ressalva, nenhuma resistência. O que nos disserem que é vontade de Deus, nós estamos prontos para fazer. Este é o segredo quando a pessoa chega a Jesus. Ele recebe uma experiência tão gloriosa na presença de Deus e a libertação tira um peso tão grande da vida da pessoa e o coloca no caminho do céu, da presença de Deus, que a pessoa está decidida a obedecer em tudo. E a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E assim vai seguindo. Mas chega um momento em que a pessoa parece que já está ambientado naquela vida com Jesus e já não está mais dispostos a ceder. E começa a seguir agora, não mais com aquela obediência integral e plena do começo, mas agora está selecionando o que obedecer, o que não obedecer, dentro daquilo que Jesus estabelece na sua palavra. E aí começa a se fazer a diferenciação. E não demora muito tempo, aquelas coisas que a pessoa abriu mão quando veio a Cristo, ela agora, lá na frente, costuma resgatar alguma daquelas coisas que foram abandonadas e volta a associar a sua vida. E aí passa a ser um crente fraco, indiferente e derrotado, mas dizendo-se servo de Jesus, mas não tem nenhuma identidade com Jesus, porque não há nele, não negou a si mesmo, não toma a cruz e não segue a Jesus.
É um crente que vive flutuando, como em cima da onda. Uma hora a onda vem forte e o derruba. Mas o que Jesus disse aqui tem que ser algo do primeiro ao último dia da nossa vida de fé com Jesus. Decidimos vir a Ele, escolhemos, entendemos que foi o melhor para nós, a providência de Deus? Sim, então vamos atentar para o que Jesus está dizendo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se por um motivo você, no princípio da sua fé, viveu desta forma, entendeu o que Jesus queria, se colocou à disposição, negou-se, tomou a cruz e passou a seguir a Jesus, e hoje já não faz mais isto, é preciso que você pare por um momento e olhe o seu início, quando você chegou a Cristo, como Ele trabalhou na sua vida, e observe agora quantos bloqueios você está tendo na sua vida e não está tendo aquela comunhão plena e sincera com o Senhor Jesus. Então tome uma decisão. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras coisas. Coloque-se diante de Jesus novamente e diga assim: eu reconheço que eu saí da tua direção, eu fui longe demais, mas aqui estou arrependido e contrito e quero voltar ao princípio de tudo, ao caminho que o Senhor me chamou e me colocou. Estou pronto a negar a mim mesmo, a tomar a minha cruz e a seguir o Senhor pelo caminho. Ajuda-me que eu possa, nesta decisão, reconhecer a tua misericórdia para com a minha vida. Se isto fizer, o Senhor Jesus será misericordioso e gracioso para socorrê-lo, perdoá-lo, transformá-lo e restaurar a comunhão que foi perdida pelo tempo. Mas é preciso tomar a decisão. E esta decisão ninguém tomará por você. Você precisa tomá-la pessoalmente e diretamente com Jesus, sem nenhum intermediário. Para chegar a Jesus, não precisa de intermediário. Jesus está acessível a quem vem a Ele. Então, observe o que Jesus disse. Chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Negue a si mesmo, tome a cruz, a sua cruz, e siga a Jesus pelo caminho. Isto vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Seremos abençoados, produtivos no reino de Deus e glorificaremos com a nossa vida, procedimento e palavras o Senhor Jesus, que opera coisas grandiosas na nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.